Em um tempo no qual é cada vez mais corriqueiro valer-se das credenciais científicas para empurrar goela abaixo mentiras, distorções, pseudociência e induções de todo tipo à opinião pública, trazemos um livro que ensina a identificar parte desses truques e ainda nos mostra que fake news é coisa muito mais velha do que imaginamos. Vamos falar sobre Como Mentir com Estatísticas, do escritor e jornalista Darrell Huff. O livro, publicado em 1954, comenta exemplos de falácias pregadas como verdadeiras, apoiadas no uso da estatística associada à manipulação da linguagem, dos símbolos de credibilidade e de autoridade, utilizados para comunicá-las em anúncios publicitários, artigos de jornal e revistas, veiculados entre as décadas de 1910 e 1950. Com este livro, podemos afirmar que, se a publicidade enquanto ciência surgiu com Ed Bernays no início do século XX, já nasceu com alguns defeitinhos bem explorados por espertalhões desde então, com apoio de outra ciência, a estatística. Ao longo desse vídeo, você perceberá que os números, quando associados a uma credencial científica ou ao prestígio de algum porta-voz, são usados amplamente para levar pessoas a conclusões equivocadas, acreditar em bobagens sem fundamento real e, pior, pautar os debates sociais. Na introdução, o autor argumenta que a linguagem secreta da estatística, tão atraente em uma cultura voltada para os fatos, é empregada para apelar, inflar, confundir e levar a simplificações exageradas. Métodos e termos estatísticos são necessários para relatar dados de tendências sociais e econômicas, condições de negócios, pesquisas de opinião e censos. No entanto, sem redatores que usem as palavras com honestidade e conhecimento, e sem leitores que saibam o que elas significam, o resultado só pode ser um absurdo semântico. Ele explica que o livro é uma cartilha que ensina como usar estatísticas para enganar, de modo a dispor às pessoas honestas um meio de conhecer os truques empregados pelos trambiqueiros ao enganá-los com dados. No capítulo 1, trata da amostra com tendenciosidade embutida. Se sua amostra for grande o bastante e escolhida de forma apropriada, representará bem o todo para a maioria dos propósitos. Se não for, poderá ser muito menos precisa do que qualquer estimativa inteligente, sem que nada a torne confiável, além do falso ar de precisão científica. Ele usa, por exemplo, uma pesquisa com envio de formulários por correio, que teve uma taxa de retorno de 10%. Em algumas pesquisas, esse percentual é considerado bastante alto, até que façamos a crucial pergunta: 10% de quanto? Isso é realmente representativo? Darrell avança explicando que nessa pesquisa em particular, a amostra omitiu grupos com maior probabilidade de reduzir o valor da média enfatizada como de alto valor. Também comenta que em determinados tipos de pesquisa, os pesquisados tendem a mentir quando lhes são perguntadas questões relacionadas à saúde e renda. Enfatiza que para ter mais valor, um relatório baseado em amostragem deve utilizar um grupo representativo, ou seja, aquele do qual todas as fontes de tendenciosidade foram removidas. Acrescenta que a confiabilidade de uma amostra pode ser destruída facilmente por fontes de tendenciosidade invisíveis e visíveis, ou seja, mesmo que você não consiga achar uma fonte de tendenciosidade demonstrável, permita-se algum grau de ceticismo em relação aos resultados enquanto houver uma chance real de tendenciosidade. Como exemplo, cita que durante a eleição presidencial americana de 1936, foi feita uma pesquisa entre assinantes de uma publicação nacional que apontou que o candidato A venceria o candidato B por uma grande diferença. Ocorre que essa amostra estava enviesada. Apenas pessoas com determinado poder aquisitivo foram pesquisadas, justamente aquelas que tinham condições de ser assinantes daquele periódico. A eleição real inverteu completamente esse resultado, fazendo da pesquisa um grande fiasco científico. Ensina que a amostragem básica é a chamada aleatória. É selecionada por acaso em um universo, palavra usada pelo estatístico para se referir ao todo do qual a amostra faz parte. A amostra puramente aleatória é o único tipo que pode ser examinado com total confiança por meio da teoria estatística, mas há algo inconveniente a seu respeito. É tão difícil e caro obtê-la que o alto custo a elimina. Uma substituta mais econômica, comumente usada em campos como pesquisas de opinião e de mercado, é a amostra aleatória estratificada. Para obtê-la, deve-se dividir seu universo em vários grupos que sigam a proporção de sua prevalência conhecida. É aí que os problemas começam.
A informação colhida sobre a proporção pode não estar correta. Há um grande potencial dos filtros morais do entrevistador interferirem na escolha quando a amostra participante deve ser escolhida na rua, por exemplo, o que por si só elimina as pessoas que poderiam ser pesquisadas, mas que estão em casa. Existe ainda o desejo do entrevistado de dar uma resposta agradável ou que pareça socialmente aceitável quando se trata de uma pesquisa sobre temas sensíveis. O capítulo 2 trata da média bem escolhida. A palavra média tem um sentido bastante flexível. Quando nos dizem que algo é uma média, não sabemos muito bem do que se trata, a menos que descubramos de qual tipo de média se está falando: a aritmética, a mediana ou a modal. Quando você lê um anúncio de um executivo de uma corporação ou um proprietário de um negócio dizendo que o salário médio das pessoas que trabalham em seu estabelecimento é alto, esse número pode ou não significar alguma coisa. Se a média é mediana, você pode descobrir algo relevante. Metade dos funcionários ganha mais do que aquilo e a outra metade ganha menos. Mas, se for uma média aritmética, talvez a informação não seja mais reveladora do que uma média tirada entre uma renda de $45.000, a do proprietário, e os salários de uma equipe de trabalhadores mal remunerados. A frase salário anual médio de $5.700 pode esconder tanto os salários de $2.000 quanto o lucro do proprietário, recebido na forma de uma remuneração colossal. A moda, porém, revela ainda mais. A remuneração mais comum nesse negócio é de $2.000 por ano. Como sempre, a mediana diz mais sobre a situação do que qualquer outro número. Metade das pessoas ganha mais de $3.000 e a outra metade menos. Pessoalmente, considero a média aritmética a pior referência para amostras, porque reduz uma multiplicidade de dados e fatores a um denominador comum que é insuficiente para explicar um fenômeno, ainda que em parte. No capítulo 3, o autor fala dos numerozinhos que não estão ali. O principal enganador, nesse caso, é a amostra estatisticamente inadequada, onde apenas um pequeníssimo grupo de pessoas é entrevistado, porém, os resultados obtidos são alardeados como extraordinários, recorrendo ao prestígio de algum laboratório confiável ou especialista renomado para chancelar os brilhantes, entre muitas aspas, resultados do estudo. Com isso, os símbolos de autoridade são manipulados de forma a evitar a contestação da mensagem. No livro, é trazido um exemplo bastante ilustrativo a esse respeito. Um exemplo marcante surgiu em relação a um teste de vacina contra a poliomielite alguns anos atrás. Parecia ser uma experiência de escala extraordinariamente grande, como são as experiências médicas. 450 crianças foram vacinadas em uma comunidade e 680 foram deixadas sem vacina, como grupo de controle. Pouco depois, a comunidade foi atacada por uma epidemia. Nenhuma das crianças vacinadas apresentou um quadro reconhecível de pólio. Nem as crianças sem vacina. O que os responsáveis pela experiência haviam ignorado ou não haviam entendido ao realizar o experimento era a baixa incidência da poliomielite paralítica. Pelo índice habitual, apenas 2 casos da doença seriam esperados em um grupo daquele tamanho. Portanto, o teste estava condenado desde o início a não ter nenhum sentido. Seria necessário um número de crianças de 15 a 20 vezes maior para se obter uma resposta com alguma relevância. Muitas descobertas médicas grandiosas, ainda que passageiras, foram lançadas de maneira semelhante. Como disse um médico, use logo um novo medicamento antes que seja tarde demais. O autor prossegue ponderando que, com frequência, a pressão pública e o jornalismo apressado lançam um tratamento não comprovado, em particular quando a demanda é grande e as informações estatísticas são nebulosas. Para mim, ele foi bonzinho e deixou de lado questões políticas e os interesses de grandes corporações. Para evitar sermos enganados por resultados inconclusivos, Darrell Huff indica observar a fonte da informação e verificar se fornece o grau de significância, isto é, a probabilidade de o fenômeno pesquisado ocorrer. Tipo assim, quantas vezes acontece X coisa a cada 1000 eventos? Indica, ainda, observar a faixa de variação ou desvio padrão da média apresentada, ou seja, dentro de uma média ou de um conjunto de dados, a sua dispersão ou uniformidade em relação à amostra. Exemplo, não é porque um estudo diz a você que a média dos membros de uma família é de 3,6 pessoas que você vai entender com isso que a maioria das famílias tem 4 pessoas, não é?
Dentro desse capítulo, eu vou além numa coisinha. A ausência do referente na comunicação de resultados de pesquisas. A opinião pública induzida a substituir o objeto do qual se fala por algo que ela sente ou imagina que é, sem critério objetivo. Extraio do livro um exemplo sobre uma matéria abordando uma suposta inovação industrial cujo título era "Um novo banho de têmpera fria triplica a rigidez do aço da Westinghouse". Quando você lê algo assim, pensa automaticamente: uau! Um material 3 vezes mais resistente, certamente tem uma qualidade muito superior, assim como uma maior durabilidade. Até que alguém mais atento faz as seguintes perguntas: o novo banho faz qualquer tipo de aço ficar 3 vezes mais rígido do que era antes do tratamento? Ou produz um aço 3 vezes mais rígido do que qualquer outro existente? O que o novo banho faz, afinal? Percebe agora que não se sabe exatamente do que se está falando? Há um outro truque que Huff explora bem: o uso de imagens ou gráficos manipulados de modo a exagerar alguma informação. No livro, ele traz vários exemplos. Tenho certeza que ao lê-los você vai ficar indignado. No capítulo 4, muito barulho por praticamente nada, Huff demonstra a bobagem que é comparar índices com pequenas variações, em virtude da existência da margem de erro, que pode tornar uma análise insignificante. No capítulo 5, o gráfico exagerado, Darrell Huff descreve o apelo das imagens, que falam muito mais que palavras e números, com a facilidade de distorcer o que se quer dizer através do exagero no tamanho, na simplificação ou na ocultação de informações. No capítulo 6, a figura unidimensional explora com mais detalhes a abordagem do capítulo anterior, tratando dessa vez dos pictogramas, isto é, desenhos que são usados para representar a quantidade de um acordo com o seu tamanho. O problema está na falta de proporção, seja para exagerar ou minimizar um fato ou um dado, tornando uma história mais atraente, porém mentirosa. No capítulo 7, o número semi-ligado, aprendemos como os espertinhos associam coisas equivalentes para provar seu raciocínio ao sugerir uma relação entre dois objetos e a eficácia de um sobre o outro, com aquele carteiraço clássico de que é um estudo realizado pela instituição tal, ainda que o tal estudo não tenha concluído nada do que está sendo propalado e que aquilo é mera opinião de quem está divulgando a informação distorcida. Atenção para os números em percentuais, pois muitos são usados para ocultar informações, já que o número absoluto não está ali. O exemplo que o autor dá sobre a taxa de mortalidade na Marinha durante a Guerra Hispano-Americana ser menor que a da população civil de Nova York, afirmação usada por recrutadores para convencer jovens a alistar-se, é excelente para mostrar como funciona o uso de números semiligados. O fato é que a população civil de uma cidade é composta por crianças, jovens, idosos, pessoas doentes, enquanto na Marinha todos são jovens e saudáveis. É claro que não estão falando da mesma coisa. No capítulo 8, post hoc está de volta. Consiste em afirmar que B é consequência de A porque B vem depois de A. É uma simplificação ridícula, mas usada para tapear muita gente. Correlações podem muito bem ser frutos do acaso e difíceis de provar. Elas são mais prováveis em amostras pequenas que já mostramos anteriormente não serem representativas de nada. No capítulo 9, como estaticular, o autor explica o que é a estatisticulação, palavra difícil que quer dizer dar às pessoas informações erradas usando material estatístico manipulado. O autor cita um exemplo no texto, com toda a polidez que é peculiar no livro e que para mim não tem outro nome: vigarice. O censo americano, num dado ano, apurou que a renda média da família americana por ano era de $3.100. Uma fundação informava que eram $5.004. Enquanto o censo trabalhou com a renda oferida por quem efetivamente trabalha e recebe salário, a milagrosa fundação dividiu a renda pessoal de toda a população e multiplicou pelo número de pessoas em cada família, obviamente uma informação falsa e distorcida. No 10º e último capítulo, o autor se dedica a nos ensinar como desmascarar estatísticas falsas. Primeiro, recomenda que se identifique quem é o autor da mensagem e se está defendendo interesses próprios, se está sendo parcial. Se dados desfavoráveis estão sendo escondidos, se a média eventualmente utilizada não foi especialmente escolhida para mascarar informações ruins ou exagerar informações positivas. Recomenda cuidado com o uso indevido ou mesmo o entendimento indevido dos resultados de estudos promovidos por entidades, instituições e pessoas de renome e prestígio.
é possível que suas reputações estejam sendo utilizadas para validar conclusões que não são delas, mas de quem utilizou suas pesquisas para defender algo. Reforça que o tamanho da amostra, na maioria dos casos, indica que a conclusão de um estudo não quer dizer nada. Pense um pouco. Se uma empresa com 1.000 funcionários diz que 90% deles ficou satisfeito com o novo cardápio oferecido durante o almoço, mas, ao examinar a pesquisa, descobrimos que apenas 10 pessoas a responderam, isto é, 1% do total de funcionários, continuamos sem saber o que 990 pessoas realmente pensam sobre o assunto, não é mesmo? Outra pergunta que devemos nos fazer: os números estão completos? É possível tirar conclusões sérias com base na informação disponível? O autor recomenda ainda que prestemos atenção ao que a pesquisa nos mostra contra o que está sendo dito, para identificar mudanças de assunto. Aponta que uma parcela pesquisada não reflete necessariamente a preferência de um universo, ainda que o portador da mensagem queira fazer parecer que sim. Alerta ainda o perigo da criação de cenários induzido pela imprensa. Para comprovar o argumento, cita a onda de crimes que assolou, entre aspas, Nova York, criada pelos jornalistas Lincoln Stephan e Jacob Riis, que lideravam um grupo de repórteres aos quais deram a missão de reportar delitos com maior frequência. Ocorre que não havia registro oficial de tais crimes. Lembra que os entrevistados em pesquisas podem mentir, seja para exagerar seus feitos, esconder algo moralmente condenável ou por vergonha de responder com sinceridade perguntas de foro íntimo. É necessário ainda saber se estão sendo comparadas bases iguais ou questões iguais. É inválido o resultado de uma pesquisa que compara a evolução do desemprego entre 2 anos, sendo que em um deles são pesquisadas apenas a população economicamente ativa e em outro são desconsiderados todos os estudantes desempregados entre 16 e 24 anos. Insiste que questionemos a afirmação de uma pesquisa que sustenta que um fenômeno é decorrente de outro, mas que não encontra respaldo na realidade. Pede que tenhamos cuidado com truques semânticos. Eles dificultam a percepção correta do que se quer dizer e ainda levam a conclusões equivocadas. Orienta que, diante de estudos com resultados claramente absurdos, questionemos se aquilo faz sentido ou se é pura indução. Que, usando o apelo da ciência estatística, não se está tentando colocar o bom senso do interlocutor fora da jogada. Está com dúvidas sobre o que está se afirmando? Pare e examine sua realidade imediata. Sua família, vizinhos, a empresa onde trabalha, a escola que você ou seus filhos estudam, o ambiente que frequenta. Suspeite de resultados super precisos, como valores com centavos e percentuais com 2 ou mais casas decimais. Esse é um truque que transmite a falsa impressão de exatidão. O mesmo vale para a previsão de tendências com base em dados disponíveis do passado e do presente. Se consideram apenas a progressão aritmética das coisas, estão fadadas ao erro. O comportamento das pessoas muda, seu padrão de consumo, a tecnologia, e tudo isso influencia no crescimento, declínio ou surgimento de algo. Para mim, como mentir com estatísticas é um convite irrecusável para romper com o automatismo e a preguiça de raciocinar, sobretudo diante da informação travestida de verdade inconteste, porque se apoia na ciência e esfrega na cara das pessoas uma autoridade científica inibidora, impregnando rótulos negativos naqueles que demonstram o menor sinal de dúvida ou descrença. A linguagem, devidamente manipulada na comunicação, é dotada de instrumentos que permitem a indução de interpretações através do uso cuidadoso de palavras, expressões e símbolos que transferem autoridade e confiabilidade, ao mesmo tempo em que se omite outros pontos que dão margem à dúvida ou mesmo à credibilidade. Entenda que, quanto mais crédula, mais dócil é uma audiência. Despeço-me agradecendo a companhia de vocês, pedindo para que curtam e compartilhem esse vídeo. Até breve!